Tem uma frase de um filósofo mexicano que diz assim: era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Deixa eu te falar um negocinho aqui, bem claro, se você estiver chegando pela primeira vez aqui no canal. Ciro, Bolsonaro, Lula, Moro, quem quer que seja, eu quero que eles se danem. Nesse vídeo aqui eu vou pegar alguns trechos do podcast. Calma aí que você já vai ver as mentiras. Calma aí, não fuja, tá? Mas vamos lá. Você já viu um pombo jogando xadrez? Você nunca viu? Então é o seguinte, o pombo anda pelo tabuleiro, derrubando todas as peças, fazendo cocô pelo tabuleiro todo, e depois ele sai andando com o peito estufado e balançando a cabecinha. Por que eu não falo mais de política no canal? Porque eu descobri que não adianta. A população, em sua grande maioria, é ignorante. O populismo ele tem mais valor do que os fatos. Vou dar um exemplo para você. Vou dar dois, na verdade. Ontem eu postei um vídeo aqui falando sobre a aliança com o Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão do PT, falando sobre o fã do Lula lá, o Ciro Nogueira, um dos maiores símbolos do Centrão, nomeado ministro da Casa Civil. Falei sobre o petista Aras, colocado na PGR, sobre o André Mendonça, amigo do Toffoli, colocado como ministro da Justiça, e mais um monte de coisas aqui que eu falei. Falei sobre o recorde do gasto com dinheiro público no cartão corporativo e tudo mais. Eu posso citar aqui várias e várias coisas aqui. Se o Bolsonaro sair na rua, comprar um hot dog e sentar na calçada, senta, come um hot dog, fala sobre Deus e família, acabou. Nossa, mas como que o meu presidente é humilde e patriota? Você lembra do discurso do Lula falando que mentia mesmo? Você lembra? Isso é um clássico. Ele falava que mentia no exterior, que não sei quantas milhões de crianças estavam passando fome e tal. Aí um amigo dele falou, mas Lula, é impossível, não existe esse tanto de milhões, se tivesse isso aí não ia dar nem pra andar na rua. Né? Aí ele falou, tanto faz, o pessoal levantava e batia a palma, era isso que interessava, então mentia na cara dura mesmo. Então tanto faz se tinha ou se não tinha. Então é disso que se trata, porque a maioria das pessoas não entende nada, não sabe o que é um PGR, não sabe o que é um ministro da Casa Civil, o que ele faz, não sabe absolutamente quase nada. Então eu não perco mais meu tempo falando de política, porque não adianta. São muitos pombos derrubando peça e fazendo cocô no tabuleiro e vários outros pombos batendo palma, enquanto o jogador de xadrez do outro lado fica olhando assim, pensando assim, nossa, mas que negócio é esse aí? Então, vamos para mais um caso aqui de pombos e mais uma perda de tempo que... Cara, eu vou fazer de tudo para não entrar nesse tipo de assunto no canal. Eu já tô entrando por um caminho já que já tá me desagradando. Mas vamos lá. Eu quero começar aqui por essa parte aí, que foi uma das principais partes no início. Eu parei no meio, não consegui continuar. Mas dá uma olhada nesse negócio aqui, uma parte que o Nicolas coloca um áudio do Moro. Vê esse negócio aí. O cara falar comigo que o crime que o Bolsonaro cometeu foi charlatanismo, tá de sacanagem. Agora, vou defender ele, vou responder ele da questão da interferência da PF com o próprio candidato à presidência dele, tá? Aqui, ó, o próprio candidato à presidência aí. Esperar ele falar aqui, ó. O próprio presidente é candidato, tá? O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal. Né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Isso? Aí, continuando aqui... Sim, esses são os fatos, cara. Então, esses são os fatos. Ele te respondeu? Seu candidato Ele respondeu? não incriminou ninguém, cara. Não, peraí. Você disse que ele interferiu. O seu candidato falou que não. Com quem que você vai ficar? Como que falou? Como que falou, tá de sacanagem, né? O Nando Moura, ele leva alguns papéis ali, papéis para usar como provas, para não ficar jogando palavras ao vento, preparou um monte de negócio ali. E nesse papel ele mostra ali delegados que foram afastados das suas posições por conta de interferência na Polícia Federal. Eles estavam investigando algumas questões ali sensíveis e foram afastados. O Nicolas puxa um áudio dizendo que o próprio Moro disse aquilo no Roda Viva, que o Bolsonaro não interferiu. O Nando ficou sem saber o que falar, ficou com cara de bobão ali, ué, mas afinal era um áudio do próprio Moro no Roda Viva, né? O que ele iria dizer? Na hora que eu ouvi aquilo, na hora já veio na cabeça qual é o contexto desse áudio aí. E obviamente que eu fui atrás da verdade. O Moro era ministro do governo, isso foi em 2020, isso foi no Roda Viva, e a pergunta era relacionada a Marielle Franco. Ouve esse negócio aí. No entanto, quando eu externei publicamente essa posição de que achava conveniente essa federalização,
Familiares, né, da vítima, da Marielle, falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado. Agora, se a família não quer, as famílias da vítima não quer, se há essa colocação do governo, que o governo estaria querendo fazer algo de errado com a federalização, então daí a minha posição que é melhor a gente se afastar. Né? Acho que a palavra, a e o vontade presidente dos Bolsonaro concordou vítima com essa... tem que ser levado em consideração. O presidente concordou com essa nova posição. É uma posição do governo de não federalizar mais o caso. Olha, esse assunto foi comentado com o presidente, né? O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Porque estavam acusando, a esquerda principalmente, estava dizendo que o caso da Marielle Franco tinha sido federalizado para que o governo pudesse interferir no caso ali. E o Moro explica que foi a própria Polícia Federal que tinha permitido que as investigações chegassem no nível que tinha chegado. E então não tem sentido dizer que federalizar seria para interferir. Ela pergunta se o Bolsonaro concordou, né, e ele diz que o Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal em relação ao caso Marielle Franco, isso em 2020. Então o senhor Nicolas pegou esse trechinho de áudio só do Moro, que se tratava do caso Marielle, para falar de um caso posterior que tinha a ver com a interferência na Polícia Federal, do caso do Flávio e tudo mais, que não tinha absolutamente nada a ver com o caso Marielle. Só que quem está ouvindo não tem a mínima ideia do contexto. E você acha que ele fez isso por ignorância? Não, ele mentiu de propósito, porque a maioria simplesmente é ignorante e não vai atrás da verdade. Então ele puxa um áudio esse, que a militância já compartilha na internet. Você vai achar isso no Twitter, você vai achar a militância bolsonarista fazendo a mesma coisa. Eles manipulam os fatos para parecer real. Ele é um mentiroso, e é um mentiroso compulsivo porque ele mente várias vezes. E em todo o debate que não existiu, segue da mesma forma, né? Qual foi a estratégia do Nicolas ali? Foi a estratégia do como vencer o debate sem precisar ter razão, do Schopenhauer. Inclusive o Fábio Rappi, o professor Fábio Rappi fala muito bem disso no canal dele, né? Ataques pessoais para desestabilizar o oponente, argumentum ad hominem, né? O tempo inteiro, que é uma falácia, que é para tentar desqualificar aquele que está do outro lado sem precisar entrar nos argumentos apresentados por essa pessoa. Você é um músico fracassado, que vem de cursinho, você é um mongoloide. Na verdade não, nandoloide. É um Felipe Neto. Tenta diminuir o outro lado e desestabilizá-lo para tirar o foco das perguntas, né? Uma outra tática usada ali é interromper perguntas e respostas o tempo inteiro, falar o tempo todo e não deixar o outro falar, não deixar que as questões apresentadas ela tenham um raciocínio concluído, que tem início, meio e fim, não tem. Você corta ali e apresenta outras questões em cima. Olha esse negócio aí também. Mais uma coisa, estou falando rápido porque é muita coisa. Infração das medidas sanitárias, charlatanismo, quando ele falou, eu tomo cloroquina e todo mundo pode tomar crime também. De charlatanismo? Qual artigo que tá isso no Código Penal? Charlatanismo. Peraí, prevaricação. Nossa, não dá pra levar você a sério. Anota aqui, Nico. Anota aí. Beleza, cara. Vou ter que anotar aqui. Deixa eu terminar, vai, vamos lá. O cara falar comigo que o crime que o Bolsonaro cometeu foi charlatanismo, tá de sacanagem. Agora, aí pega pra ler algumas coisas sempre zombando, né? Olha isso, olha que bobagem, olha charlatanismo. Sim, charlatanismo é crime. Por que você acha que eu não chamo pastor nenhum aqui de charlatão? Porque se eu imputar crime, eu tomo processo. Eu não tenho como provar. Então sim, e é um negócio bem básico. Mas pro pombo que tá assistindo o outro pombo, é verdade, crime de charlatanismo, esse cara é muito burro. O Moro desmentiu ele, nandoloide, Dá uma olhada nesse negócio aí também. Você tá com o Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do Maia. Ele associa Nando Moura a Kim, a MBL, aí fala Kim do Centrão do Maia. Pô, mas calma aí, tá preocupado com o Centrão agora? Você tá? Mas e o Bolsonaro junto com Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto? E outra, o Maia foi colocado como presidente da Câmara na época lá, com o apoio do próprio Bolsonaro, da mesma forma que fez com Lira agora. Foi a própria base e o Bolsonaro que colocaram ele lá, que apoiaram para que ele estivesse lá. Aí eu vi que teve gente que foi no meu vídeo passado e comentou o seguinte: o Nicolas jantou o Nando Moura. Essa é a argumentação. O Nicolas jantou o Nando Moura, Pô, legal, hein, pombo? Deixa eu te perguntar, você tá se baseando em quê? O que você aprendeu ali? Resume pra mim
Resume para mim o podcast. Quais foram os pontos fortes ali? Quais foram as argumentações para você tirar essa conclusão? Certamente que não sabe dizer uma única palavra, né? A pessoa passa o dia inteiro vendo fofoca de internet ou jogando videogame, ou sei lá fazendo o quê. Nunca estudou absolutamente nada, se alimenta de compartilhamento de lacradas de rede social e esse é o comportamento. Como foi o primeiro debate, que na verdade não teve, no Vilela, ele não estava preparado para a situação, mas ele deveria ter controle sobre ela, tinha que ter separado pautas. Eu já sabia que a pauta do debate seria governo Bolsonaro. Nicolas chegou lá e disse que não sabia de nada, e mentira. Eu que não faço parte, ele sabia, como que ele não sabia? O Vilela, ele deveria ter separado tópicos ali, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre, enfim, separar cada um com tanto tempo. Ó, você vai ter 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, tréplica e depois troca o assunto. Deveria ser assim, deveria ter um controle. Acabou que aquilo ali virou os moldes do pânico. Eu vendo a entrevista, eu pensei que o Nicolas tivesse 18 anos, porque foi eleito vereador, maior de idade, né? Então deve ter pelo menos 18 anos ali, só que com mentalidade de 15. Mas na verdade ele tem 25. O que eu vi ali foi um adulto que foi discutir com uma criança birrenta e escandalosa e lacradora. Por um milagre o Nando estava muito calmo, um milagre mesmo. Num certo momento o Nicolas mostrou um áudio ali do Nando xingando um cara, né? Xingando a mãe do cara e tudo mais. Aí, para quem é desavisado, dá a entender, aquele que está vendo, que talvez está xingando o próprio Nicolas, né? Porque quem está vendo não conhece o contexto. Um monte de informação ao mesmo tempo e tal. Falo que o Nando, agora o Nando tá como um cordeirinho aqui, mas ele é isso aqui e tudo mais. Então ele leva aquilo de propósito, mais uma vez, para atacar o opositor, como ele fez diversas vezes ali, o ad hominem. E aquele caso foi um advogado que conseguiu o número do Nando e ligou para casa dele depois da meia-noite para fazer ameaça. E eu ouvi toda a gravação desse áudio na época, e se não me engano isso foi em 2019. E esse mesmo advogado já me mandou e-mail, já me mandou mensagem no Instagram falando besteira, cara que eu nem conheço, é um fracassado com sérios problemas psicológicos. Aqui não é de homem não, isso aqui é um fato. É assim como o número do Nando, ele fez isso com outras pessoas, ele pega o número dos outros para ligar para os outros e falar besteira, é desequilibrado. Então eu perdi o meu tempo vendo isso, foram 2 horas que eu não vi 1 hora e pouco ali, de bizarrice, grito e criancice. E em muitos momentos o Nicolas acusando o Nando daquilo que ele estava fazendo. Você é um completo desequilibrado, você tá nervoso, você tá... Sendo que era ele que tá... Você falou, não deixa eu falar, eu não posso... Você falou o tempo todo. Então era isso, era o tempo inteiro. Ou interrompendo, não deixando falar, fazendo ataques pessoais e acusando daquilo que estava fazendo. Então falando o tempo inteiro, para os pombos que estão em volta acham que, nossa, como esse cara dominou um debate, o debate que não existiu. Logo no início, para ver como o moleque é baixo, ele entra chamando o Nando de travequeiro. Né? Logo no início isso, coisa de gente eu não sei nem explicar. Tá? Essa história foi criada no Twitter, onde os responsáveis foram processados e perderam o processo. Tá? Onde, para atacar a honra do Nando, eles gravaram uma chamada, encontraram uma pessoa, armaram um negócio com uma trans, e ela querendo dizer ele que teve um caso com o Nando. E ele processou, inclusive, a trans, todos eles ali perderam o processo. E o Nicolas usou a mesma coisa lá. Então esse é o nível do moleque, que pelas mentiras, pelo cinismo dele, pra mim é um servo das trevas, um decorador de Bíblia que paga de cristão em cima do altar. Mas o Nando foi muito calmo, coisa que eu nunca vi, tá? Mas parabéns ao pombo, gritou, sujou o tabuleiro, lacrou no estilo pânico e saiu balançando a cabecinha. Rapaz, você é demais. Agora já pode lacrar com seus seguidores na internet, né? Tem aquela velha frase... Os idiotas vão tomar conta do mundo não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos, infelizmente. Até o próximo vídeo.